Fala, torcedor corintiano, ganhamos o jogo hoje contra o Cuiabá, 1-0, aquele joguinho amarrado, jogo feio, jogo duro, mas 3 pontos fundamentais hoje. Fundamentais. Eram 3 pontos obrigatórios para o Corinthians se ver livre do rebaixamento. Eram 3 pontos que na conta de todo torcedor do Corinthians, esses pontos estavam na minha, estavam em todos vocês que assistiam, porque hoje, não só pelo campeonato, assim, não só por ser 3 pontos, mas pelo ânimo do time, pelo ânimo da torcida, pela situação que o Cuiabá tá, era jogo para vencer e nós vencemos. Vão ter aqueles que vão falar: pô, puta jogo feio, puta jogo ruim, jogo moroso, jogo cansado, jogo isso. E eu vou comentar sobre o jogo, eu também achei muitas dessas coisas. Mas o importante agora, rapaziada, são os 3 pontos. Não importa se o Corinthians vai ganhar de 1-0 ou se vai ganhar de 5-0. No final das contas, são 3 pontos. Não adianta você fazer um baita de um jogo e no final perder. E no final empatar. Hoje, pro resto de 2024, que sejam todos os jogos assim, do jeito que foi hoje, e que nós consigamos somar os pontos necessários para se ver livre do rebaixamento. O Corinthians chega a 35 pontos. Hoje, até a próxima rodada, vai dormir fora da zona do rebaixamento e finalmente conseguimos dormir fora da zona do rebaixamento com os times abaixo tendo o mesmo número de jogos que a gente. O Corinthians tem 35 pontos, Red Bull Bragantino e Juventude, que agora estão na zona do rebaixamento, tem 34 e todos com 31 partidas disputadas. Vamos falar de como foi o jogo, mas antes, claro, vocês estão no canal do Torcedor Corintiano, no canal feito para você que torce pro Corinthians, que ama o Corinthians tanto ou mais do que eu. Deixa seu like, se inscreva no canal, o Coringão ganhou, compartilha esse vídeo com seus amigos, vamos comemorar porque no Campeonato Brasileiro a gente conseguiu dar uma respirada para agora, pro próximo fim de semana, voltarmos a disputar um jogo pelo Brasileirão e um jogo importantíssimo também. Mas vamos nos aprofundar no vídeo, vamos começar a falar de Cuiabá 0, Corinthians 1 e a animação dá uma diminuída agora pra gente aprofundar no jogo, porque foi um jogo horrível, tá? Eu já quero deixar claro aqui que eu tô muito feliz que o Corinthians ganhou, muito feliz mesmo, mas foi um jogo muito fraco do Corinthians. Eu não sei, falando bem verdade pra vocês, se é a questão clima de Cuiabá, que todo mundo fala que é terrível, é um calor, é putz, eu esqueci a palavra, mas é uma muito baixa a umidade do lugar. Normalmente os jogadores cansam, o gramado parece ser um gramado pesado, você vê que a bola não corria, a bola... Porque o Corinthians, assim, entrou meio que parecendo com o freio de mão puxado. Entrou devagar, errando passe, não tinha velocidade na jogada, alguns jogadores parecendo que estavam se arrastando, e foi um jogo muito fraco do Corinthians como um todo. O Ramon fez algumas coisas que eu imaginei que ele fosse fazer, algumas outras que eu não imaginei, mas algo que eu até comentei no último vídeo aqui, que foi dar um descanso pro Rodrigo Garro. O Rodrigo Garro contra Flamengo e Racing especificamente fez 2 jogos muito ruins. E eu achava que aquilo era muito pelo fato dele estar jogando numa toada, numa batida de quase 90 minutos todos os jogos, sem descanso, e talvez isso estivesse cobrando um preço. Hoje ele colocou o Coronado, que foi muito mal hoje o Coronado, foi horroroso o Coronado. É difícil pra mim, assim, um jogador que pede lugar, e o Coronado vinha pedindo lugar pra jogar, ter uma oportunidade de fazer uma partida que o Coronado fez. Foi um jogo muito ruim do Coronado, não conseguiu dar ritmo, não conseguiu trocar passe, não conseguiu driblar, não conseguiu dar assistência para os atacantes. Muito fraca a atuação do Coronado, que assim, além de tudo isso, tomou um amarelo que o tira do jogo contra o Palmeiras no final de semana. Então, junto o jogo ruim com esse cartão amarelo, cara, o Coronado, já dando um spoiler para vocês, ele vai constar na lista dos piores do jogo hoje. Foi muito mal o Coronado. E o Corinthians entrou num sistema com 3 no meio de campo, entrou com Alex Santana, Raniel e Bidon. E hoje encontrou muita dificuldade porque o Cuiabá travou esse sistema de meio campo do Corinthians. Então o Corinthians não conseguia criar pelo meio,
não tinha nada aberto nas pontas, porque é um time que joga mais fechado, joga mais centralizado pelo meio do campo. Afinal de contas, está todo mundo ali. Se tiver que abrir o campo é com os laterais, mas pouco atacaram, pouco criaram. O Bidu melhor no jogo, eu gostei da partida do Bidu, mas assim, foi um time que não conseguiu agredir o Cuiabá. Foi um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo onde as melhores chances foram do Cuiabá. Foram grandes chances? Não, mas as melhores chances foram do Cuiabá. Até que aos 40 minutos do primeiro tempo, o Félix Torres, que assim, é um cara que passa zero segurança. Cara, ele tendo que disputar a bola no chão é uma loucura, velho. Do nada o Félix Torres achou um baita lançamento pro Thales Magno, que também vinha mal na partida, foi titular hoje. Arranja um pênalti, que foi pênalti. Se você acha que aquilo não foi pênalti, me desculpa, você tá maluco. Momentos antes teve um pênalti que o juiz deu, o VAR chamou e tirou, que foi uma pisada no pé do Bidon, que aparentemente não pisou. Mas no lance do Thales Magno foi muito pênalti. E o Memphis abre o placar aos 41 do primeiro tempo. E meio que assim, dá uma tranquilidade pro Corinthians que o Corinthians não tinha feito por merecer. Porque fez um primeiro tempo muito ruim. Um primeiro tempo muito abaixo. Se fosse para destacar alguém do primeiro tempo, pra mim fica difícil. Porque eu acho que o Alex Santana fez um bom primeiro tempo. Acho que o Ranieri fez um bom primeiro tempo, visto o que o Ranieri vinha jogando nos últimos jogos. Acho que o Bidu, dentro do que ele pôde fazer no jogo, não foi mal. A dupla de zaga inconstante, mas o restante pouco aparecendo no jogo. O próprio Memphis parece que sentiu muito o calor do lugar. Tava parecendo cansado. Então 1-0 ele salvou o Corinthians de ir para um intervalo assim, empatando, tendo que voltar para um segundo tempo, ainda tendo que criar lances, sendo que o time estava num ritmo abaixo. Estava num ritmo, assim, menor. O jogo que o Corinthians podia jogar, sei lá, a 100 km por hora, parece que o Corinthians estava 50, 60. E a sorte foi que o Cuiabá também estava num ritmo baixíssimo. Time fraco, um time ruim do Cuiabá. Então, se é um jogo com uma equipe um pouco mais difícil, essa postura que o Corinthians teve não daria certo, não encaixaria. Volta pro segundo tempo, e aí no segundo tempo, assim, o jogo melhorou? Não, não melhorou. Foi talvez até pior. Mas o Corinthians cria duas chances perigosas de gol com o Thales Magno. Uma num cruzamento do Carrilho, que entra muito bem, é o titular da posição, não tem como ele não ser o titular da posição, tem que jogar contra o Racing e contra o Palmeiras no domingo, tem que jogar, porque é um cara muito diferente, né? Então ele entra, acha um cruzamento preciso pro Thales, que cabeceia muito fácil pro Flauter pegar, achei fácil, e depois na sequência do lance do jogo, tem uma bola que sobra pro Thales Magno, que ele bate de esquerda, a bola pega na trave. Tirando isso, foram duas chances que dava para ter feito melhor. O Corinthians mexe, e eu acho que mexe de uma maneira que chama o Cuiabá para cima dele. Chama o Cuiabá para cima dele, só que ao mesmo tempo que ele chama, ele não se protege. Porque sai Kaká, entra André Ramalho, sai Ranieri, Coronado, e quem mais que saiu? Saiu mais um cara, sai Coronado, porque entrou Charles, André, Alex Santana saiu. Entrou então Ramalho. Caraca, esqueci agora. Ramalho, Garro, Romero, Charles e entrou mais um. Eu não lembro quem foi o quinto que entrou, mas entrou mais um jogador. E o time ficou meio estranho, porque o Thales veio fazer a função ali do Bidon, que era aquele segundo, terceiro volante. O Charles foi fazer a cabeça de área ali, sendo o primeiro volante, ficou Carrilho. O Cuiabá começou a criar chances, começou a chegar, começou a gostar do jogo. O Corinthians, quando ia pro ataque, muito mal. Garro entrou mal, Romero entrou mal. O Charles é uma lentidão no raciocínio que é absurdo. Dos que entraram, pra falar a verdade, só o Carrilho entrou bem. Que entrou ali dando uma dinâmica melhor pro jogo. Eu não lembro quem foi o quinto que entrou no time do Corinthians, não consigo lembrar. Mas assim, de toda forma, o segundo tempo não foi legal, porque o Cuiabá deu um certo abafa no final do jogo que não era necessário. Chegou um momento que eu tava vendo falando, puta mano, não vai tomar um gol aqui pra ser aquele gol cruel.
aquele gol que acaba com o torcedor, mas graças a Deus o gol não saiu e o Corinthians conseguiu respirar e somar os 3 pontos. Se jogar assim contra o Palmeiras, tem chance de ganhar? Poucas. Mas eu duvido que dentro de casa, com a Neoquímica Arena lotada, o time entraria nesse ritmo tão abaixo. Eu espero, eu torço, eu creio que seja o calor. Que seja jogar num campo pesado, num estádio que é um estado muito quente. Então eu torço para isso, porque você viu o final do jogo? Ranieri com cãibra, Memphis com cãibra, o Bidu cansado, Mateuzinho, enfim, o time tava pregado dentro de campo e não fez uma partida boa, mas somou os 3 pontos. Falando de tabela agora, tirando o Atlético Paranaense, que tem 1 ponto a menos que o Corinthians, mas 1 jogo a menos também, o Atlético Paranaense tem 30, todos os outros times da parte de baixo da tabela já estão com os mesmos 31 jogos. Se eu não estiver enganado, o Corinthians tem 3 pontos a menos do 11º. Então, com uma vitória e com outros resultados, o Corinthians já consegue dar esse salto. Porém, o mais importante, tanto o Bragantino, que demitiu seu treinador agora, quanto o Juventude, entraram na zona do rebaixamento e estão com 34 pontos e e o mesmo número de jogos que o Corinthians. Por que isso é muito importante? Porque domingo, contra o Palmeiras, a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, vai ser o jogo da vida. E não dá pra gente arrancar os cabelos se, por exemplo, o Corinthians empatar com o Palmeiras. Porque é um resultado que, do mesmo jeito que eu disse que nas nossas contas a vitória contra o Cuiabá era obrigação, o empate com o Palmeiras não é algo de se, meu Deus, vamos cair. Não. Você somar 3 pontos contra o Cuiabá e 1 contra o Palmeiras, mesmo com, talvez, no término da rodada, da próxima rodada, o Corinthians entrando na zona do rebaixamento, são resultados esperados, tá? Mesmo dentro de casa. Então, vitória fundamental. E domingo é aquilo, um empate excelente. Uma vitória nos catapulta lá pra cima. Já nos joga lá em cima e eu tenho certeza que já vai colocar outros times entre nós e a zona do rebaixamento. De toda forma, o 1-0 hoje é maravilhoso. O desempenho é ruim, mas, gente, o mais importante é o resultado. E o resultado de hoje é espetacular pra gente. Quinta-feira, jogo da volta contra o Racing lá na Argentina. Vamos ver o que o Ramon vai montar, certo? Eu não sei se ele vai mesclar o time. Tem que entrar com o meio de campo povoado contra os caras. Já deu pra entender que os caras vão no nosso meio de campo. Então tem que entrar com essa mentalidade. E é isso, mano. 1-0 lá, nós se classifica. Se segurar o 0-0, vamos pros pênaltis e coloca tudo nas mãos do Hugo. A torcida é pra que o Corinthians se veja livre da zona do rebaixamento e chegue na final da Sul-Americana. Vamos trazer os destaques positivos e negativos do jogo. Destaques positivos. Thales Magno pelo segundo tempo. Foi muito bem no segundo tempo. Foi muito bem no pênalti sofrido. Gostei do desempenho do Thales Magno. Coloquei o Bidu. Eu gostei do jogo do Bidu. Eu tô gostando do Bidu. O Bidu tá... assim, ele tem umas loucuras às vezes, mas é um cara que tá evoluindo. Tá me passando cada vez mais um pouco de confiança. E o terceiro eu coloquei o Memphis pelo gol. Não foi muito bem no restante do jogo, tentou ali segurar a bola uma vez ou outra, mas não foi uma grande partida do Memphis. E queria citar o Ranieri. Enquanto esteve dentro de campo, o Ranieri não comprometeu. Foi bem, eu gostei do jogo dele, e é um cara muito importante que seja resgatado o bom futebol do Ranieri para ser mais uma peça junto com o Alex Santana, junto com o Carrilho, enfim, talvez Martinez montar ali um meio de campo sólido para o Corinthians. E os destaques negativos do jogo: Igor Coronado, muito a mal, muito abaixo, muito abaixo. Que jogo ruim do Igor Coronado, ainda tomou um amarelo, enfim. Breno Bidon e 2 caras que também entraram perdidinhos no jogo, Romero e Garro, que o Garro entrou louco para tomar um cartão amarelo, não foi brincadeira, gente. Eu via ele fazendo uma falta besta ali a qualquer momento e tomando um cartão amarelo que o tiraria do jogo contra o Palmeiras. Esses são os destaques, tanto positivos quanto negativos. Deixem os comentários do que vocês acharam do jogo. Vencemos, isso é o mais importante. Estamos agora dando uma respiradinha e vamos com tudo pra cima do Racing. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!